boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa décima... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Vamos lá. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindo. Hoje nós estamos na nossa 21ª da série de 23 lives do livro The Mary Kay Way, um estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas, a nossa queridíssima Mary Kay West. Gente, vocês estão preparados para o dia de hoje? Nossa, quantos comentários! E eu tô assim maravilhada, eu digo, meu Deus, que coisa linda, né? Você construiu uma trajetória de crescimento, de desenvolvimento dentro de uma carreira tão extraordinária, inspirar tantas mulheres. Então, gratidão a todas as irmãs nacionais que passaram por aqui, que eu sei que inspiram cada uma de vocês com a sua história, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento dentro dessa carreira na visão igualitária extraordinária. E aí, ó, vamos lá. Coloca a mão aí nesse aviãozinho e convida 2 a 3 pessoas que você quer que esteja nessa live, que elas não podem perder essa live de hoje. Hoje a gente vai ter uma queridíssima aqui, uma nacional topérrima, assim, uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu admiro muito mesmo, né, pela capacidade de transformação, de mudança, de visão, né? Como eu sempre falo, né, são mulheres extraordinárias, cada uma imprimindo o seu perfil, né, a sua construção dentro dessa carreira tão maravilhosa e compartilhando com a gente. A nossa convidada da live de hoje já entrou aqui na sala, então já eu vou estar convidando ela. Então vamos lá, gente, vamos lá. Coloca a mão aí nesse aviãozinho e convida 2 a 3 pessoas. Hoje vai ser top, né, meninas? Hoje também vai ser top. É engraçado, né, que a cada convidada a gente gera uma expectativa. Vocês ficam assim? E a sensação que a gente está sentindo que já vai acabar. Como é que vocês estão se sentindo? Tô recebendo um monte de mensagens. Jade, continua. Eu quero dizer pra vocês que tem novidade, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. Então vamos sentar a mão nesses corações, vamos receber a nossa convidada com muito amor, com muito entusiasmo, com muita energia. No 12, adoro isso, no 12, minha filha. A velocidade aqui não é primeira e segunda não, é no 12. Então no 12 vamos receber essa poderosa. Deixa eu preparar aqui a música dela. Uma música linda também, muito pra cima. Show, só um minutinho. Vamos lá, enquanto isso, ó, senta a mão nos coraçõezinhos aí, pra gente receber a nossa convidada de hoje. E convida 2 a 3 pessoas que não podem perder. Coração acelerado, né, gente? Gente, sabe o que eu acho isso tão lindo? É aquilo que eu falei, né? Você construir a sua história e você saber que você, né, como nacional, como uma empresária, como uma mulher visionária, né, você inspira e levanta outras mulheres. E eu acho que ser Mary Kay é isso. Nós somos mulheres que levantam outras mulheres. Então você aí também é uma mulher que levanta outras mulheres. Então vamos nos inspirar com a nossa convidada de hoje. Então vamos lá, vou colocar a música dela só pra vocês sentirem já como que é a energia, como é que é a força dessa mulher. Vamos lá, vamos convidar mais pessoas aí, muito coração. Essa música é linda. É fazer celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Então vamos lá. A nossa convidada de hoje, ela tem 15 anos de Mary Kay. Deixa eu achar ela aqui rapidinho para fazer o convite. Vamos lá. A nossa convidada de hoje, ela tem 15 anos que faz parte da força de venda da Mary Kay no Brasil. Ela tem 10 anos de nacional. Então me ajudem a receber de São José do Rio Preto a diretora nacional Grace Joviani. Vem pra cá, lindona, no 12. Vamos aguardar, ela tá entrando. No 12, Grace. Oi, Jade, que delícia estar aqui com você.
Que prazer, o prazer é nosso. Seja bem-vinda. Gente, assim, tem um monte de gente na expectativa, muitos recados. Achei interessante um recadinho que alguém compartilhou, disse: eu admiro tanto ela, eu queria ser igual a ela. Ai, Eu que disse, você delícia. pode se espelhar nela. Igual não dá para ser, não, porque cada ser humano é único. Mas dá para se espelhar e aprender muito, a crescer muito. Eu falo sempre que igual não dá para ser, mas dá para ser melhor. Porque a Ó, gente vai se pronto. desafiando e você vai se superar para ser muito melhor, não é mesmo? Verdade, eu achei interessante essa colocação. Querida, eu quero te dizer que é uma honra ter você aqui, né, nesse projeto, onde a gente está falando do estilo de liderança da nossa queridíssima Mary Kay Ash, que eu tenho certeza, né, que você se espelha nessa mulher, como todas nós, né? Com E que certeza. mulher extraordinária. E eu quero dizer que a casa é sua, a live é sua, a gente está aqui para te ouvir. Fique à vontade. Eu achei o tema super legal, porque fala muito da realidade, até um pouco do momento que a gente está passando, né? É. E fala um Não, pouquinho e aí eu do. escolhi o dia sem saber o tema, né? Porque eu não sabia que capítulo ia cair para mim. Eu escolhi o dia que ficava confortável. E acabou que quando eu abri o capítulo, eu falei, meu Deus, olha que tema bacana, né? Menos estresse é o tema de hoje. E eu adorei esse capítulo, reler esse capítulo, porque quando o livro lançou no Brasil, a gente, assim, ficou enlouquecida pelo livro, né? Quando a gente teve a oportunidade de receber esse livro em casa. Então, parabéns, Jade, pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa de levar as pessoas essa oportunidade de realmente conhecer um pouco mais desse estilo de liderança da Mary Kay que a gente tem acesso, nós fomos treinadas por esse estilo de liderança, né, pelas pioneiras de Mary Kay aqui no Brasil, que já trouxeram, antes desse livro chegar, tanta filosofia. Eu tive a oportunidade, né, de ser treinada pela Heloísa Johnson, que trouxe essa filosofia Mary Kay de ser. Eu acho que ela passou aqui com vocês, né, algum dia desses, Terceira para falar convidada. um pouquinho. E eu acredito que essa oportunidade de levar tantas empresárias da beleza, tantas pessoas, esse estilo de liderança é incrível, porque nós temos nas mãos um formato de trabalho que ajuda a enriquecer muitas vidas. E a senhora Mary Kay, ela era muito além de tudo aquilo que ela vivia no tempo dela. Então, relendo o capítulo do livro, quando eu estava repassando, eu falei, meu Deus, quanta sabedoria. Cada vez que eu leio as frases, o texto, as coisas que ela deixou para a gente, eu falo, meu Deus, quanta sabedoria essa mulher teve, direcionamento e tudo isso, né? Então, primeiro eu quero te parabenizar pela tua iniciativa, te parabenizar por estar levando tanta alegria através, tanto conhecimento para essas pessoas que estão aqui todos esses dias com vocês, pessoal. E agradeço demais o carinho, né? Tava aqui olhando a live, vocês no 12 no 12. Eu fico muito feliz de vocês terem esse carinho realmente pela gente. A gente está aqui sempre tentando, de alguma forma, contribuir com vocês, de levar para vocês realmente conhecimento, né, Jade? Porque eu falo que a gente não precisa guardar tudo aquilo que a gente já sabe, não precisa deixar escondido, assim como o Mary Kay fez, a gente poder compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente passou no caminho. Eu acho que é o grande diferencial da nossa empresa, né? É o que faz toda a diferença. E como a gente tinha falado, eu comecei esse projeto há 15 anos, sim. Então, é 15 anos, né, que eu dei início a algo que eu não imaginei. Eu não imaginei que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje, não imaginei que eu pudesse viver o que eu vivo hoje, não imaginei que pudesse ter a equipe que eu tenho hoje. Não imagina, a gente não, quando a gente começa esse projeto, talvez aqui muitas pessoas estão assistindo ou começaram ou vão assistir essa live no decorrer. As pessoas começam um negócio de venda de batom ou de empreender, se é em outro ramo, porque aqui também pode ter outras pessoas assistindo. Quando a gente começa um negócio, normalmente a gente tem grandes sonhos, mas a gente não consegue ter isso muito palpável, a certeza do que vai ser do futuro. A gente sonha. E a gente sonha coisas boas, mas a gente não tem ideia de quanto vai ser bom, né? É óbvio que no caminho existem muitos desafios, é desafiador, existem muitas quedas, existem muitos desafios no caminho, mas o quanto valeu a pena. Não sei se para você foi assim, Jade, mas para mim, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu passaria tudo de novo para ter a vida que eu tenho hoje.
Então, eu comecei como muitas de vocês. Para quem não conhece a minha história aí, bem resumida, eu sou formada em administração empresarial e rural e fazem 15 anos que eu comecei o negócio simplesmente para consumir o produto com desconto. Então, hoje, quando uma cliente fala, Grace, posso consumir com desconto? Eu falo, lógico que pode, porque eu não sei. Eu não tenho uma bola de cristal para saber se essa cliente vai ser uma consumidora ou se ela vai ser uma diretora nacional amanhã. Então, eu comecei para consumir com desconto e com o tempo eu entendi o que era oportunidade e aí eu tomei a decisão de fazer isso como um trabalho, como um negócio. E foi aí que eu vi que eu tinha nas minhas mãos a possibilidade de enriquecer a vida de outras pessoas, de levar oportunidade para outras pessoas. E eu me encantei por aquela missão, né? Por essa missão que a gente olhava antes e era tudo muito diferente, né, Jade? Antigamente a gente não tinha esses canais aqui de comunicação. Antigamente mal tinha um Skype, que não dava para fazer uma videochamada. Quando eu comecei era tudo por fax, a gente tinha que mandar por fax o pedido, por fax o cadastro. Então era tudo muito diferente e falo que realmente foi um trabalho desafiador, mas que valeu muito a pena. Faria tudo de novo. Então, Não sei se a minha internet foi, acho que voltou. oiê, vindo? Oi, voltou. Voltei? Avisa ela, por favor. Tô te ouvindo, tá Uma ok? live. Tocou o telefone aqui, Ok. mas já avisei. Ah, tá. Então, eu acredito assim que as pessoas que estão aqui assistindo, elas têm que entender que nós temos nas mãos um projeto grandioso. Mary Kay é um projeto grandioso, Mary Kay é uma transformação de vida e você pode construir o teu futuro de acordo com aquilo que você desejar. Não é, Jade? Isso. Eu falando pra ti, eu lembro de alguns momentos. Assim, eu lembro um momento de um treinamento que eu assisti contigo, que tu falou que chegou numa Internacional há cidade, quanto tempo, Jade? 4 anos. Ah, é Quando eu fui para novinha. Praga, sozinha. Quando eu fui para Praga, tava você e a Gisele como as mais novas nacionais. Aí eu me lembro, né, a primeira viagem internacional. Eu lembro uma experiência que tu passou ao longo da carreira que me marcou. Tu chegou numa cidade e parece que num dia tu cadastrou, acho que 12 pessoas, se eu não me engano. Foi para uma situação, aí foi uma situação adversa, e aí do limão tu fez uma limonada. Tu gerou outra atitude e correu atrás e acho que cada, não sei se foi 10 ou 12 pessoas. Foi Mais 13 pessoas. 13. Foi 13 E pessoas eu em um acho dia. legal falar isso, pessoas entenderem que não é o que acontece com a gente, mas é o que você faz com o que acontece. Então, às vezes, você tem uma dificuldade, um obstáculo, um não. Então, como você vai receber e como você vai reagir faz total diferença, né? E a diferença está aí, no resultado, no avanço, no crescimento, né? Porque é a questão da mentalidade, né? Então, eu fui por aqui, não deu certo, mas espera aí, não dá pelo aqui que é reto, eu vou fazer uma curva, vou por cima, eu vou por baixo, mas eu vou chegar. É isso mesmo. Eu falo que é exatamente isso. Desafios foram muitos, né, Jade? E esse foi um dia que marcou muito, porque foi um dia que eu estava para entrar em qualificação para nacional, ou fechando meu. Não, eu estava fechando meu nacionalado. Eu precisava que uma diretora tivesse X inícios na unidade. E eu lembro que foi uma situação muito desafiadora que eu tive que deixar meu filho. Meu filho hoje tem 14 anos e na época ele tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade. E ele estava com muita febre. E eu tinha chegado de viagem naquele dia. E isso eu falo muito para as pessoas que, às vezes, a gente tem na nossa filosofia Deus, família e carreira. E muitas pessoas usam muito isso para até se sabotar. Para falar assim, uai, mas domingo não é dia da família, feriado não é dia da família. Eu falo, gente, dia da família é todo dia. E eu tenho que saber que em alguns momentos, às vezes, eu vou precisar ter algum sacrifício justamente para poder ajudar a família, para poder dedicar para a família depois com qualidade de tempo, né? E eu lembro que aquele dia eu tinha chegado em casa tarde da noite já e meu filho estava com muita febre e eu tinha que no outro dia dirigir tipo 900 quilômetros para ir para essa cidade, que era em outro estado, eu tinha que ir de carro e tinha uma diretora lá trabalhando já há uma semana para fazer esse evento e convidando pessoas, porque a diretora vai vir, ela vai vir de carro rosa e todo aquele movimento. E eu lembro que eu acordei muito cedo e liguei para ela, não lembro se foi na madrugada ou muito cedo. Eu falei, olha, não vou conseguir ir porque meu filho está com febre.
Eu cheguei ontem tarde em casa e ela falou assim, você não tá entendendo, você vai ter que vir. Você vai ter que vir, porque a cidade está em peso aqui te esperando. E eu trabalhei a semana toda convidando pessoas, você vai ter que estar aqui. E eu lembro que aquilo foi muito desafiador. E eu falei, ok, eu tenho que ir, eu me comprometi, eu vou, né? E eu fui. E eu dirigi o dia inteiro, sem comer, sem parar, sem tomar banho, sem nada. Cheguei pro evento, troquei de roupa, fui pro evento. E deu 7 horas, nada. Deu 7h30, nada. Deu 8 horas, nada. Deu 9 horas, não chegou ninguém. Não chegou ninguém, não chegou ninguém. Não foi ninguém pro evento. E aquele foi, para mim, foi um dos piores dias da minha carreira. Assim, a nível de frustração, piores dias no nível do sentimento, da necessidade, do que se passava por trás de todo aquele dia, da pressão. E aí eu volto aqui até para esse capítulo do livro que eu sei o que fala é isso. de estresse, né? De estresse. E a pressão que eu estava vivendo por trás de todo aquele sentimento, né? A pressão de ter que fechar, porque era uma meta que eu havia me estabelecido. Não era a Mary Kay que estava falando, oh, você tem que fechar, mas era a minha meta me tornar uma nacional. E eu lembro que eu não podia mostrar a fraqueza diante daquela diretora e a gente estava no mesmo quarto de hotel e eu fui pro banheiro, eu chorei muito, muito, muito mesmo. E no outro dia cedo eu falei, chorei no banho, não na frente dela. E no outro dia cedo eu virei para ela e falei, vamos embora para outra cidade, que aqui eu não vou trabalhar mais, porque na minha cabeça aquela cidade não ia dar resultado e eu tinha que sair dali. E nós fomos para outra cidade vizinha e eu tinha que um dia ter aqueles 13 inícios do sistema. E nós saímos assim, abordagem fria, porta em porta, e em um dia a gente fez 13 inícios qualificados. Foi assim, milagroso o que aconteceu, foi obra divina. Mas eu saí com a fé decidida, né, Jade? Com a certeza que não tinha volta, que tinha que dar certo, que ia acontecer, que as coisas iam acontecer. E fui para fazer acontecer. Então, até linkando isso um pouquinho ao que eu resumi aqui, fiz algumas anotações do que a senhora Mary Kay fala nesse capítulo do livro. Ela fala muito que a gente tem que saber lidar com os desafios, né? E esses desafios na nossa vida, ele vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. O estresse faz parte do dia a dia, da rotina. E tudo é como você olha para o teu desafio. Hoje eu olho para trás e eu falo, Deus, graças a Deus por ter passado tudo que eu passei, exatamente tudo que eu passei para ser quem eu sou hoje. Porque hoje, Jade, não sei você, mas eu, a cada desafio que alguém chega para compartilhar, eu falo, opa, eu consigo ter uma palavra amiga, eu consigo ter uma direção, consigo ter uma solução, porque eu já vivenciei alguma coisa, talvez até pior do que a situação que aquela pessoa está vivenciando, e eu consigo falar, calma, vai dar certo, já passei por uma situação, inclusive, parecida, igual ou pior, então a gente consegue ter um direcionamento para passar, né? Para passar, né? Então, a importância de você não esquecer da onde veio também, né? Tem muito claro isso nesse capítulo. Não esquecer da onde veio, não esquecer os desafios que você enfrentou e como lidar com esses desafios, né? Eu acho que ter a palavra certa para dizer em todo momento, profetizar muita coisa positiva. Naquele dia, quando eu saí, eu não tinha plano B. Então, não existia uma alternativa de dar ou não dar certo. As coisas tinham que dar certo, as coisas tinham que acontecer. Eu falo que eu ensino muito a minha equipe assim, aconteceu um desafio, 5% do teu tempo, da tua energia vai para entender o que aconteceu, para desgastar, para chorar, para chutar o balde, para chutar a parede, para poder dar aquele pico. E 95% tem que ser a solução, porque senão você vai ficar ali remoendo a situação inteira e não vai te trazer mais nenhum resultado positivo. Então, essa questão de alguns pontos que eu anotei aqui do capítulo do livro, você vai me conduzindo como que você quer que as meninas conduziram aí. Eu pontuei algumas coisas aqui em relação ao livro, e aí você lembrou desse tema, eu acabei que anotei isso, muito sério, que eu percebo que as pessoas, às vezes, por um simples problema, por um simples desafio, perdem muito tempo. E a gente tem que entender que na vida, a vida vai ter queda, vai ter queda. E quanto mais rápido você se levantar da queda, mais rápido o resultado vai acontecer. A queda ela é inevitável,
seja na Mary Kay, seja em qualquer empresa. Hoje a gente está tendo a queda aí da quarentena no coronavírus, com coronavírus, sem coronavírus, com tudo que a gente está tendo que passar. Então, você vai ter sempre duas escolhas. Você vai ficar remoendo isso ou você vai encontrar uma solução. Você vai ficar nisso ou você vai encontrar uma solução. Então, tudo é escolha. Então, é isso que eu ensino para o meu time, Jade. Que tudo na vida é escolha. E você, para ser nacional hoje, com certeza você fez as escolhas certas, né? Também no teu dia a dia, né? Com certeza. Tiveram muitos desafios também. Eu lembro que eu estava em qualificação, meu bebê, eu estava com um filho de 1 ano e pouquinho. E eu lembro que uma das pessoas que entrou em qualificação, eu falei, ó, espera só ele fazer 3 meses, que eu vou colocar ele dentro do carro e eu vou aí. Aí eu saí daqui para Pará, andei 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros com ele bebezinho, 3 meses e fui. Então é justamente isso, né? O nosso sonho, o nosso objetivo, ele tem um preço, né? E a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Eu falei para você, eu olho para ti, sempre eu fico te olhando e eu admiro muito assim, porque a gente vê assim uma transformação. Eu lembro de tem algumas coisas assim que me marcam em ti. Eu lembro no seminário, porque você é para mim uma referência, né? Eu lembro que eu nova diretora lá em Praga, no meu primeiro ano, né, diretora, conquistei todas as viagens, carro, tudo em 1 ano, e aí tava você nacional e eu ficava olhando. Então, assim, minha inspiração, eu ficava olhando, observando. E eu lembro no seminário, como se fosse hoje, o dia que tu chegou no seminário, que vinha aquela luz brilhante, né, que tu veio com aquele vestido rosa, sabe? Assim, meu Deus, eu disse, meu Deus, linda! Né? E a gente sabe que há uma transformação, sim, claro, de qualidade de vida, a gente fica até mais bonita, mas eu consigo ver assim, eu olho para ti, eu consigo sentir a tua força e a tua capacidade de se superar, porque a gente sabe que não é fácil. Eu lembro que outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, a pessoa falou assim, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há tantos anos atrás, meu Deus. Eu disse, mas se você não tivesse passado tudo que você passou, todas as experiências positivas e negativas, você não teria a cabeça que você tem hoje. E às vezes as pessoas que não estão preparadas olham para você, às vezes te acham até um pouco prepotente, isso e aquilo, mas elas não entendem essa construção, a tua vivência, os teus porém, os teus porquês, né? E assim, eu olho para ti, eu consigo sentir essa força, a força da transformação, do poder da transformação, porque eu sei que não foi só flores, teve muitos processos doloridos necessários. Muitos, muitos. E uma das coisas que eu falo que me move muito, Jade, e que às vezes eu compartilho, às vezes não compartilho, mas como o assunto do livro é esse, eu achei um tópico bem interessante lá, que até a senhora Mary Kay fala, que existem vários tipos de estresse, né? Tem o estresse que faz mal e tem o estresse que leva a gente para uma evolução. Então, todo sentimento que te desafia, ele causa um estresse. E a gente linka muito a palavra estresse a coisa ruim, né? Então, por exemplo, um maratonista, quando ele vai correr uma maratona, ele sente a adrenalina, que aquilo para o corpo é um estresse. Então, é aquela pressão, aquele frio na barriga de ter que se desafiar, de ter que vencer, de ter que correr, de ter que ser o primeiro. Quando você está numa competição, quando você está se autodesafiando, quando você coloca uma meta, então eu acredito que esse senso de urgência que você precisa, que nós precisamos ter, esse automotivar-se, esse autodesafiar-se todos os dias, ele precisa ser constante. Porque senão a pessoa conquista um passo na vida e ela acomoda. E quando ela acomoda, ela não vai ter crescimento em outras áreas, ela não vai evoluir. Me tornei diretora, estaciona ali, porque já está confortável. Então, essa energia de se desafiar, de colocar meta mais audaciosa e aquela meta dá aquele frio na barriga, é um estresse que vai te levar a ter um resultado. Então, é um estresse positivo. E a senhora Mary Kay fala muito disso, né? De você não sentar em cima dos seus próprios louros. Então, atingir uma meta, e isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, sabe, Jade? Eu me desafio constantemente. E quando eu coloco uma meta para mim... Eu acho uma característica incrível.
essa tua característica de, nossa, acho fantástico. Isso eu me desafio. Então, por exemplo, uma coisa simples que aconteceu, simples e grande para mim, mas, por exemplo, desafio Meu Destino MK. Eu me desafiei a ser top 1 do meu seminário. Isso eu não falei para ninguém, eu falei para minha área nacional, vamos trabalhar para. E eu trabalhei focada, focadíssima nesse desafio. Então, quando a Mary Kay ligou, quando saiu o resultado, eu não tinha dúvida. Você sabe que é uma Uau! certeza plena? Eu tinha uma certeza plena, porque eu sabia que eu tinha dado o meu 100%. Então, se alguém tinha dado mais que 100% de Grace Joviane, ia ser muito difícil, porque a minha intensidade, eu sei que ela é no 12. Você está entendendo? Então, eu me conheço. Então, quando eu coloco uma meta para mim, é algo que eu sempre brinco, sai da frente, porque eu vou fazer. Então, cada Uau! pessoa ela sabe o ritmo da intensidade dela. Então, as pessoas têm que entender o que move, o que vai fazer ela a atingir aquele objetivo. E eu não estou falando isso aqui para como eu vou falar, para ostentar nada. O que eu estou falando é que cada pessoa tem que encontrar qual é o meio termo, qual é o seu 100%. O meu 100% é me desafiar, não é me comparar com outra pessoa, não é querer competir com outra pessoa, mas é eu bater as minhas próprias metas. Então, quando eu olho para o lado, esse mês estamos em maio. Maio. Eu sou péssima com Maio. data, com mês, com número. Sou boa com muita coisa, mas muita Maio. coisa também. Eu entrei o mês de maio falando que eu ia bater meu recorde de unidade. De unidade. Estamos no meio da pandemia. Não sei como é que tá o mês aí para você. Para mim tá maravilhoso. E eu coloquei a meta que eu iria bater recorde meu recorde de unidade pessoal, de pontuação da minha unidade. Batemos um recorde já semana passada de unidade, de toda a minha história Mary Kay, Jade. Então, em meio a uma pandemia, em meio à quarentena, no meio de tudo que a gente está vivendo, a minha unidade pessoal bateu o recorde de 15 anos de Mary Kay. Por quê? Porque eu me comprometi, eu quero me provar que eu dou conta. Então, isso o que eu vinculo? Que essa energia a gente precisa criar, porque senão você não vai ter evolução nas coisas da tua vida. Você precisa se colocar metas que vão te dar aquele frio na barriga para gerar adrenalina. Eu falo que Mary Kay, ou a empresa que você atua, outras pessoas atuam, tem que ter essa adrenalina, porque é o que move. Então, quando você bate, aquilo dá aquela adrenalina, você fala, agora vamos para a próxima, né? Não é assim? É assim. É aquela adrenalina viciante. É aquela adrenalina que vicia, né? Deixa eu te perguntar, de onde vem o 12? O 12. No 12. No 12, no 12. Eu fico aqui, eu nunca escutei nenhuma explicação do 12. Aí eu fico achando que eu já expliquei algumas vezes, talvez você não tenha ouvido ainda, mas é uma gíria muito forte do interior do Mato Grosso, de Goiás, do Mato Grosso do Sul. Aqui do interior de São Paulo também tem muito, que significa intensidade máxima, significa adrenalina máxima, foco total. Em resumo, é isso. É uma gíria muito do mundo dos rodeios, do mundo do agropecuário, que as pessoas falam, põe no 12, vai no 12. Então, antigamente, o som, força, o volume do som, você colocava no 12, o ar-condicionado no 12. Então, é tudo no 12, é no mais gelado, no mais intenso, no 12. Então, quando a gente fala no 12, é porque é o mais focado, mais intenso possível. Então, é isso. Entendi. Mas eu achava que era, eu nunca tinha tido uma explicação, assim. Eu falei, então, Jade, voltando aqui ao que eu anotei do livro, o Sr. Mary Kay fala que a pressão competitiva ela é muito importante. Então, o que eu quero falar para as pessoas que estão aqui assistindo essa live, para que você tenha essa pressão competitiva, mas não a competição com o outro, é pressão competitiva com o seu próprio resultado. Então, vamos lá. Se você trabalha com vendas, vendeu R$100 por dia. Aumenta essa meta para 120, 150. A sua meta diária vai ser essa. Você vai se desafiar, você vai se competir com você mesma, com o teu resultado de ontem,
a extrapolar essa meta, a ultrapassar essa meta. E a partir daí você vai dosando essa energia. E eu falo muito assim, outra coisa que eu tenho aqui até que eu anotei. A energia da raiva me move muito também, viu, Jade? Você já ouviu falar esse termo? Energia da raiva? É, energia da raiva é um trem que me move assim absurdamente. Energia da raiva é assim. Tem situações que a gente passa na vida que desestrutura profundamente o ser humano. Então, vamos lá. Eu não tenho situação dessa, mas vamos supor, tem mulher que, por exemplo, o marido vai lá e fala para ela assim: você não dá conta, você não vai conseguir, você não nasceu para Ai, não me isso. fala que eu não posso. É, isso me dá raiva Aí também. dá raiva, ela vai falar assim: vou te provar que eu dou conta, entendeu? Isso é energia da raiva. Não é fazer, quando a gente fala energia da raiva, não é porque vai fazer por maldade, mas é você ter aquela força interior, não para provar para o outro, mas ao invés de se vitimizar, ao invés de se colocar diante de qualquer situação como vítima, você se colocar diante de qualquer situação como a pessoa que vai prover um resultado diferente, a pessoa que vai usar a energia ao seu favor. Então, teve uma decepção, teve uma frustração, transformar essa energia que você sentiu em uma energia que vai te mover a trazer um resultado positivo, ao invés de ficar ali se colocando na posição de vítima, ó vida, ó céus, ó azar, e colocando naquela situação de inferioridade, né? Então é isso que eu anotei aqui também para falar sobre esse capítulo, que eu achei ele muito, muito positivo, no sentido de ter menos estresse, né? Ter menos estresse. Que as mães ultimamente estão tendo bastante estresse em casa com as crianças, né? Aula online, eu tô vendo muita mãe reclamando aí também. Uhum. É porque agora a gente tem que exercer vários papéis. Em casa, mas o negócio tá bem dinâmico, né? Até professora a gente tá tendo que ser, né? Tô dando uma lida aqui, ver o que mais que eu anotei, importante. Ah, tá. E nesse capítulo também ela falou muito sobre liderança, né, Jade? Que o bom líder, ele tem que saber olhar, tem que saber olhar e dar a direção. Então, muitas vezes, um líder, ele causa estresse na equipe. E eu já vi muitas pessoas reclamar das suas líderes. Não sei se você já ouviu. Eu já ouvi muita gente reclamar do estilo de liderança que teve. E isso foi até falado muito nesse capítulo do Mary Kay Way. E eu fiquei avaliando, poxa, o quanto eu evoluí como líder. Não sei se você teve essa evolução. Eu consigo ver minha evolução como líder nitidamente, Jade. Antigamente, eu queria que todas as pessoas fossem exatamente como eu. Não sei se você era assim também. É um processo, eu acredito que é um processo que a gente realmente passa. Porque nessa construção existem acertos, mas também existem erros, né? Você se torna uma grande líder mediante aos desafios. Então, tanto eu acredito que você fere, você é ferido, né? Você sente, você ressente, né? Porque você está querendo dar o seu melhor, às vezes o outro não entende. Então, assim, eu acho que nessa construção vai vindo a maturidade, a gente vai tendo um alcance diferente e vai chegando num nível que você diz assim, uau, tá ficando bom, né? O negócio tá melhorando. O ponto de equilíbrio é você conseguir ouvir o que a outra pessoa quer e o que a outra pessoa sente. Porque às vezes a gente não consegue colocar o sapato do outro. E a gente, como líder, as líderes que estão aqui ouvindo e que leram e que ouviram o Mary Kay Way, tem que entender, a gente tem como líder conseguir vestir o sapato do outro. Às vezes uma situação que a gente consegue desvincular ou desenvolver ou desenrolar de um jeito, a outra pessoa não vai conseguir pelos motivos dela. Às vezes o meu 100% é um, o seu 100% é outro, 100% da outra é outro. Então, o que eu falo é que nós, como líderes, tem que entender que, primeira coisa, ninguém é perfeito, nem eu, ninguém é perfeito. Todos estamos num processo de evolução e que se você quer desenvolver, desempenhar a tua liderança, a primeira coisa é aprender a escutar o que o teu liderado quer. E quando você for fazer uma mentoria, quando você for pedir, quando você for direcionar alguém, a tua comunicação tem que ser muito clara.
porque senão a pessoa não vai entender e você não vai chegar no objetivo que você quer. Então, duas coisas que nesse caminho de Mary Kay eu consegui entender muito bem, Jade. É que eu preciso entender que as pessoas não são iguais, que cada pessoa tem um ritmo, que cada pessoa tem um motivo, aprender a escutar a pessoa e aprender a me comunicar. Então, quando eu aprendi a ter essa comunicação eficiente, mesmo através do WhatsApp, das redes sociais, das mídias sociais, através do Instagram, Facebook, hoje tudo, né? Zoom, mensagem, telefone, tudo que a gente chega de qualquer jeito até a pessoa, ter de forma clara os ensinamentos. Eu acho que essa comunicação, aquela pessoa que quer desenvolver sua liderança tem que ter de forma muito clara para que possa ter os resultados assertivos. Então, é isso que eu anotei sobre esses... Deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta. Vamos lá. Pode perguntar. A gente sabe que a liderança ela é desenvolvida, né? E a gente não, ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, como a gente fala, o quanto que você cresce em um espaço aí de 2, 3 anos, imagina de 10, 15 anos, dentro de uma carreira, numa vivência com um volume de pessoas, né, grande e de perfis, estilos, culturas, né, enfim. Então, a gente realmente amadurece bastante. Mas quais recursos você buscou para somar, né, nesse processo construtivo de se tornar quem a gente vê que você é hoje? Porque, assim, quando você é algo tão fantástico que você não precisa dizer que você é. Isso exala naturalmente. E a gente olha para você, a gente sente isso. A gente sente, a gente vê realmente esse crescimento, essa segurança, né? E a gente sabe que existe um caminho a ser trilhado. E muitas vezes as pessoas acham que é assim. Vai chegar, não, tem preço de capacitação. Então, assim, quais foram os recursos que você também buscou para somar nessa construção? Eu acho que muito, grande parte, vamos colocar assim, grande parte veio dos tombos que a vida deu. Então, quanto mais tombos, mais casca grossa você vai ficando, né? Você vai aprendendo. Então, isso aí, gente, então é muito joelho aqui ralado. Então, é muito tombo, é muita queda, é muita persistência. E eu sempre fui uma pessoa que não desiste fácil. Então, eu acho que você tem que ter também a característica da persistência muito forte, né? E de se exigir. Então, eu sempre fui aquela que quis estar entre as melhores. Então, quando eu optei por ser diretora, eu quis ser uma diretora top. Quando eu optei ser top, eu quis estar entre as nacionais. Então, eu sempre quis estar entre as melhores, até pelo dinheiro, porque eu vim de uma família muito pobre. Então, eu entendia que estando numa posição melhor, essa vontade de crescer veio muito pelo financeiro, pelos meus motivos, para poder ajudar minha família, para poder ajudar as pessoas que eu amo. Então, eu falo assim, como é a palavra que eu sei? Essa ambição, eu acredito que tem que ter dentro de cada um essa ambição e não o comodismo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter a humildade para aprender. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de observar muito. Eu sou uma pessoa que falo pouco, no sentido assim, quando eu estou em lugares, eu observo muito e tenho a humildade de ter a consciência de que eu tenho que aprender muito ainda. Então, eu fiz alguns cursos com palestrantes que eu acredito que era importante ter feito, como Tony Robbins, como alguns palestrantes que para mim é referência, não sair por aí fazendo coaching, né? Fazendo um monte de cursos paralelos. Eu fui lá e fiz um curso que eu considerava importante, fiz alguns outros cursos com o Eric Horry. Eu escolhi algumas pessoas que eu li, que eu procurei, que eu pesquisei, e eu fui me aprofundar ali. E depois eu fui cuidar da imagem, porque a gente olha para esse mundo hoje e a gente sabe que tudo é muito fruto de imagem. Então, aí eu fui procurar uma consultora de imagem, uma consultora de marketing, fui procurar pessoas, fui procurar um designer para cuidar da mídia social. Então, eu fui estruturando a minha empresa. Tive que ter esse olhar de um negócio empresarial, né, Jade? Então, de executivo mesmo, né? Olhar executivo. Eu tive que entender o que eu precisava por trás. Aquela Grace precisava de ajuda. Então, eu precisava de uma pessoa para me dar a direção de como vestir,
de como... Mentoria, né? Uma mentoria. Então, hoje eu tenho a Thaís Martinez, que cuida do meu marketing pessoal. Eu tenho o Flávio, que cuida de toda a parte minha de flyers, de tudo. Então, para mim, eu falo assim, que é ter uma equipe, eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter esse grupo. Então, é uma junção, né? Não dá para falar assim, ah, foi isso que você fez, foi a varinha de condão. Eu acho que é você estar pronta para ter esse processo evolutivo. Ter a consciência que é importante você investir em conhecimento. Então, eu busquei, não perdi nunca um retiro da Minha Nacional. Se a Minha Nacional, a Heloísa, ia fazer retiro lá no interior de Goiás. Eu morava lá em Sinop, mesmo sem dinheiro. Eu fazia tudo que fosse necessário, mas eu estava lá buscando o quê? Conhecimento. Conhecimento na área, buscando conhecimento sobre o produto, conhecimento sobre aquilo que eu precisava saber. Então, ter a humildade para aprender com quem sabe mais do que você. Então, eu acho que é isso que... E aprender naquilo que você precisa aprender, né? Porque, às vezes, a gente também quer aprender com gente que não vive o estilo de vida que você quer viver. Então, é aquilo que eu falo muito. Não peça opinião para pessoas que não vivem o estilo de vida que você quer viver. Então, tem gente que está aí para tomar a decisão de fazer um negócio como negócio, vira para uma pessoa que não deu nada certo na vida e fala, amiga, o que você acha de ser diretora Mary Kay? A pessoa não vive o estilo de vida que você quer viver. A pessoa vai te botar para baixo, porque um fracassado adora ter outro do lado. Então, isso vai conflitar com o interesse final. Não vai dar certo. Então, você tem que pedir opinião, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar com quem sabe mais do que você. Então, eu sempre busquei aonde? Na fonte. Então, eu buscava da Heloísa Johnson para tudo. Ela trazia Annie Milber para o Brasil, que era iniciadora dela nos Estados Unidos. Lá estava a Grace sugando e pesquisando e ouvindo tudo e aprendendo tudo e anotando tudo para poder se capacitar. E uma coisa que eu faço, né, Jade, que é uma dica. Anoto tudo, releio muitas vezes, releio sempre. Então, quando eu quero, por exemplo, falar, entender um assunto, buscar, revisar, eu volto no caderno, às vezes de 10 anos atrás, e eu falo, meu Deus, ó, isso aqui eu aprendi tal dia, em tal data. Então, eu busco, eu tenho tudo guardado. Então, o conhecimento, eu acho que as pessoas têm que entender que nunca é demais e que sempre você soma e acumula, e multiplica e distribui para outras pessoas. Então, é assim. Penso que essa Grace aqui foi um processo de construção, sim, com a ajuda de muitas pessoas, com a ajuda da vida, com a ajuda de Deus e em especial com a humildade de querer essa transformação. Porque não adianta querer, você precisa estar pronta. Igual quando eu comecei o trabalho com a Thaís, que cuida do meu Instagram, com a Duda, que cuida da parte de estilista, e ela falava, olha, isso aqui não tá bom, você vai ter que escurecer o cabelo. E eu loirão, e ela virou pra mim e falou, não, você vai ter que colocar o cabelo escuro. E eu falei, não, mas eu gosto do loiro. Não, mas você vai ter que botar o cabelo escuro. Eu me lembro do grávida, né, do último filho, com o cabelo bem loiro no seminário. Né? Não, mas você vai ter que colocar o cabelo escuro, porque não fica bom o cabelo loiro. E eu falava, não, mas eu gosto dele loiro. Não, mas você vai ter que colocar o escuro. Então, assim, ter a humildade para aceitar a opinião do outro na tua vida, entendeu? Então, é isso. Eu acho que essa Grace que vocês veem aqui hoje é fruto dessa soma de escolhas e decisões. E eu acredito que, como eu falei antes, ninguém é perfeito, tem um monte de defeitos também, mas a gente sempre está nesse processo de tentar inspirar, né? De tentar ajudar, de tentar inspirar, porque, Jade, o que vai ser, né? A gente está aqui, você lidera um exército de mulheres, eu lidero um exército de mulheres, olha quantas vidas enriquecidas através de vender um batom, através de um sim. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim, caramba, é muita coisa, é muitas vidas enriquecidas. E para mim isso assim, não tem preço. Não tem preço saber que, de alguma forma, eu posso ajudar hoje alguém está sustentando a sua família. Então, é muito além do que olhar para o meu umbigo, do que eu conquistei, do que eu tenho, né? É olhar para tantas pessoas. Né? E aí, quando eu vejo minha equipe conquistando alguma coisa, é aquela adrenalina, eu falo, meu Deus do céu! É aquela vibração, como a mãe vibra com o filho quando conquista alguma coisa. Então, é perfeito, é lindo.
E é interessante, assim, essa fala, para as pessoas entenderem que hoje a gente olha a Grace, né? E é importante tu passar justamente esse processo construtivo, que cada um tem que respeitar, como você falou, o seu perfil, mas ter esse desejo ardente desse desenvolvimento, desse crescimento, e entender que isso existe um preço, né? Um preço de estudo, de escolhas, de decisões, às vezes não é confortável, De investimentos. às vezes é dolorido, mas é justamente, acho que é o processo da metamorfose, né? A transformação realmente necessária para que a gente possa se tornar aquilo que você sempre sonhou. Porque tem muita gente que quer sim, eu quero, mas está só na zona do querer. Né? E a gente tem que entender que trazer a responsabilidade, que é você que tem que botar a mão na massa e vai ter que se superar todos os dias. Algo que a gente vê muito, eu particularmente observo muito, a gente falando de perfil de liderança, né? Como a gente está falando de estresse, são coisas que geram estresse, por isso que eu estou entrando também. Fulana se espelha mais em diretora tal do que em diretora tal, não está dando atenção porque a diretora dela... Assim, vamos lá, a pessoa olha o perfil de alguém que ela se identifica e às vezes ela dá mais atenção e quer estar escutando mais do que aquela diretora ou aquela nacional do que a sua própria nacional. Isso às vezes gera um certo desconforto. Qual é a tua visão disso? Jade, eu penso duas situações, tá? Eu tenho diretoras que se identificam mais com outras nacionais e eu acho isso ótimo porque eu penso assim, nem Jesus agradou todo mundo. Então eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu, Grace Joviane, eu não vou dar conta de agradar todo mundo. E eu tenho a minha personalidade. E eu também não vou mudar a minha personalidade por todas as pessoas que eu lidero. Eu sou única. E óbvio que eu vou me adaptar na comunicação com cada uma delas. Mas se eu não chego a elas e se elas se inspiram em outra pessoa e essa pessoa consegue tocar o coração dela, maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho maravilhoso, não tem problema. Agora, eu exijo respeito, pelo menos. Pronto. Eu digo, tem uma linha tênue, né? Respeito. Tem uma linha tênue. Não pode ter, tem que ter o respeito e não pode ter comparação. Porque eu acho que tem que ter a consciência de que cada pessoa é uma pessoa. Então, a Jade tem um perfil, a Jade tem um jeito, a Grace tem outro, a Jade tem uma realidade, tem um tempo no negócio, a Grace tem outro. Então, tudo isso também conta. Você tem 4 anos de nacional, eu tenho 10 anos de nacional. É algo que eu falava muito assim que eu me formei nacional, porque a gente sabe que as mídias digitais, o posicionamento, claro que ele atrai, claro que ele, vamos dizer assim, ele te coloca em visualização, né? Na prateleira, no melhor local da prateleira, vamos dizer assim. E aí a questão assim de medir, né? Então, uma área recém-formada, eu sempre dizia isso. Gente, uma área recém-formada é completamente diferente de uma área que tem 8 anos de nacional, a estruturação, a construção do trabalho, o retorno financeiro. Então, não tem como nivelar, não tem como ir para o mesmo padrão, às vezes, não tem como de evento, de reconhecimento. E eu nunca me comparei, Jade. Às vezes a gente sente que as pessoas elas não entendem e há essa comparação. E é isso que eu sempre falei, cada um está no seu momento e você vai dar o seu melhor dentro do seu momento e é um processo construtivo. É a mesma coisa de uma diretora. Tem metas diferentes também. Então, para uma nacional recém-formada, para uma diretora recém-formada, para uma diretora estabilizada, são níveis diferentes de carreira. Então, a tua meta hoje é uma. Hoje o teu foco de fechamento é um, o meu foco de fechamento é outro. Então, cada pessoa tem um momento, tem uma realidade. Então, não dá para as pessoas cobrar. Por isso que eu falo, quer se inspirar? Se inspira. Mas exijo respeito e não gosto de comparação. Porque ninguém é igual ao outro. Do mesmo jeito que eu não comparo. Olha, a diretora da vizinha fez 100 mil pontos, você fez 30. Se fosse uma comparação, a gente também ia comparar, né? Então, eu acho assim, que as pessoas têm que entender que cada uma tem um momento. E o que eu acho lindo na Mary Kay é isso. Que nós somos todas livres, independentes, para cada uma fazer no seu estilo, no seu jeito. Olha aí, você tá toda... hoje de blazer, toda no social, eu tô aqui de heavy metal, de jaqueta de couro, né? Então,
nós somos livres para fazer cada uma do seu jeito, cada uma no seu ritmo e cada uma no seu perfil. Então, e agora tem uma coisa também, baseado nessa pergunta que você me fez, né? Quando eu observei, Jade, que as pessoas estavam muito nessas questões, poxa, fulana faz vídeo, poxa, o Instagram, poxa, a vida de ciclana. E quando eu entendi o posicionamento da rede social na vida das pessoas, eu vou te falar que foi uma sacada muito de mestre que eu tive. Eu comecei a pensar, eu tenho que ser referência para a minha área. Não é para os outros. Eu tenho que ser referência para a equipe que eu lidero. E se eu não me posicionar rápido e forte, eu vou ficar para trás. E aí, a forma de reter o maior número de pessoas é você ser referência naquilo que você fala. É você ser referência naquilo que você vive. É você se pontuar, se posicionar de maneira forte aonde elas estão. Onde elas estão hoje no Instagram, onde elas estão hoje no Facebook, onde elas estão hoje no YouTube. Então eu vou me posicionar aí, porque elas precisam o quê? Admirar a líder que elas têm. Não só em evento, mas elas precisam estar me vendo constantemente para que a retenção seja maior. Então, uma das sacadas de mestre foi me aprofundar nas mídias sociais para que eu pudesse ter um resultado melhor no dia a dia. Primeiro com a minha equipe. Nunca foi pensando em ter gente, mas foi pensando em ter a admiração e o respeito e o equilíbrio e energia e a equipe feliz e aquela equipe motivada ali através dessas ferramentas que a gente tem. Então, para isso, eu fui investir em alguns cursos, em ferramentas, em coisas para a mídia social, para ter resultado nisso. Tá me entendendo? E show a questão do poder da antecipação, né? Dessa sacada rápida. Eu falei que nesse momento muitas pessoas estavam 3, 4 passos à frente. Outras pessoas ficaram paralisadas no mês de março, mês de abril, estão se posicionando esse mês. Tem gente que ainda está se encontrando, como é que vai ser, né? Então a gente sabe que quanto antes você se antecipa, né? Bota a mão na massa e vai para cima, as coisas vão acontecer mais rapidamente, né? É aquela coisa, quem chega no X primeiro, né? Então tu tem que ter essa gana. O que tem de novo, o que está acontecendo, deixa eu me posicionar. E eu trouxe essa pergunta, porque às vezes a gente vê muita comparação, tipo, aí é diretora. Aí as pessoas nivelam que diretora, tudo é diretora. É diretora, mas tem estruturas e estruturas de unidades. É uma diretora de carro cor-de-rosa. Aí alguém fala assim, nossa, fulano é uma diretora que tem 2 anos, já tem um carro rosa, tem 1 ano, tem um carro cor-de-rosa. Tem 3 anos, você não tem um carro cor-de-rosa. Então, se essa diretora que tem 3 anos não tiver maturidade emocional de entender o momento dela, ela vai ficar uma pessoa apática, e aquela afirmativa passa para ela como um ataque. Então, você tem que saber justamente isso. Eu sou uma diretora, mas eu estou num momento, numa estrutura diferente da outra pessoa. Mas nada me impede de tomar a decisão, né? Que é o que a gente sabe que quando a gente decide. Eu digo, quando você coloca o pé, já tem essa frase. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. E ele ainda te dá a direção. Então, ele sempre vai reagir à minha atitude. Eu tenho que dizer assim, não sei onde é que vai ser, mas vai ser. Quando você se coloca o pé no chão, que você começa a andar, que você vai naquela pegada, naquela positividade, declarando, acreditando e agindo, as coisas vão acontecendo numa velocidade, numa proporção que você fica impressionado. Né? Então é isso que eu sempre falo, a gente tem que entender quem a gente é, mas que todo mundo pode conquistar. E se você não está ainda naquele nível, é porque você, de repente, tem aquela frase, né, que parece até clichê, mas que é real. Se você não tem, é porque você não sabe como fazer. Porque se você soubesse, você já teria feito. Gente, isso é algo tão forte, a questão do alcance, das sacadas. Quando a minha mente, o meu mindset alcança, né, a minha visão alcança. Eu estava vendo um treinamento sobre finanças esses dias, e o cara falou lá umas coisas. E eu disse, nossa, que sacada, eu nunca pensei nisso desse jeito. Ah, mas se eu soubesse disso há tanto tempo atrás. E aí eu fui lá para a caneta e fiquei lá, sabe, zangada. Então, assim, eu poderia ter tido outros ganhos, outras situações. Então, essa importância da sua mente alcançar.
Então, você tem que estar aberta para aprender, né? E humildade para aprender. Porque às vezes você também não sabe, mas você também não é humilde para aprender. Você se acha tão demais que isso te impossibilita de aprender e de avançar. Né? E eu tenho essa característica. Então, assim, não sei, me ensina. Ah, eu te acho linda. Amiga, vem cá, eu tô te olhando. Eu sou dessas, entendeu? Tá lá o palestrante, eu sou aquela que eu saio lá no final, vou conversar com o palestrante. Então, assim, como diz a história, quem tem medo do ridículo não chega extraordinário. E dentro do meu perfil, né? Como a gente diz, eu acho lindo. Eu te acho, assim, uma lady, assim, sabe? Nossa, eu te acho linda. Né? Assim, no teu estilo, na construção. Mas assim, eu sei, a gente tem que entender, eu acho que isso é muito importante, eu acho que algo que, principalmente para nós mulheres, a comparação, ela machuca muito, ela maltrata muito, e você tem que se valorizar, né, como você falou no início, Deus nos fez única, então o meu maior desafio vai ser eu buscar ser a minha melhor versão, e para isso eu tenho que olhar para você, Grace, dentro do seu perfil, como tantas outras irmãs nacionais que passaram por aqui, mulheres extraordinárias, cada uma com uma história, cada um com o seu estilo, cada um com o seu encanto. Eu estava dizendo, eu digo, meu Deus, obrigada por essa inspiração, porque eu não foi uma sacada, foi uma inspiração, né? Deus usou uma pessoa, teve toda uma construção, né, para eu estar nesse projeto, e eu vi assim, o mover de Deus mesmo, porque no mês de abril eu estava assim, desesperado, meu Deus, como é que eu vou dar essa retomada desse novo, mídias digitais, eu sou aquela coisa, me dá um microfone que eu falo para 10, 15, 20, quantas pessoas tiverem, agora a questão do vídeo, então eu entrei nessa, né, e aí vi justamente isso que você falou, eu não me antecipei, e eu vou te dizer algo tão fantástico agora, para as pessoas entenderem que às vezes Deus mesmo, ou é Deus mesmo, gente. Fala com a gente às vezes não percebe. Por quê? Porque a palavra não tá sendo semeada em terra que está pronta para receber. Em 2010, eu lembro que eu estava voltando de um seminário, 2011, um seminário, e eu estava no aeroporto, tinha a capela lá no aeroporto, né? E como eu tinha umas 5 horas, ainda 6 horas para o meu voo, eu fui nessa capela, aí toda uma história. Mas para finalizar, no final, eu fui lá dar um testemunho de uma situação, e aí no final um rapaz chegou para mim e disse assim, você poderia tomar um café comigo? E para eu poder gravar aquilo que você contou, porque aquilo que você contou poderia ajudar muitas pessoas. Você sabia disso? Aí eu disse, eu acho que sim, né? E aí ele sentou comigo e ele começou a falar do que a gente vive hoje. Ele falou, olha, quando você viajar, mostra onde você está, mostra quando você estiver fazendo um treinamento, posta no Orkut, no Facebook, não era essa época. E ele me deu uma projeção, 2011, do que a gente vive hoje. Só que eu não tinha noção, não era o meu mundo, eu não estava nessa pegada, a Terra não estava pronta para receber aquilo. E hoje eu fico vendo, eu disse, nossa, o Senhor me mostrou lá atrás, uma pessoa que já estava me mostrando. Mandou o recado. Tá entendendo? Então, assim, às vezes tem gente que está recebendo o recado hoje e tá muito assim, mas é para fulana, porque ela é muito inteligente, não, porque para ela é mais fácil, né? Não, é para você. Então você tem que pegar as rédeas, assim, porque a própria palavra de Deus diz, né, que a gente vai conquistar as coisas pela força do nosso braço. E ainda mais a gente conversa lá com a formiga, o preguiçoso, né? E às vezes a gente sabe que algumas coisas acontecem na nossa vida que geram impacto emocional e às vezes são algumas estruturas ou desestruturas dentro da gente que nos impedem de avançar. E a gente tem que dar a cara a tapa, sabe? Eu acho que isso é avanço. Poxa, realmente eu senti, eu pensei, eu me sabotei. E assim, eu falo muito isso, quem nunca não se procurou e não se achou? Algum momento você disse, eu me procurei e não me achei, né? E o bom da vida é isso, que todo dia eu digo isso. Deus te dá um novo dia, uma página em branco para tu escrever, né? Continuar essa história, mudar o roteiro da tua vida e conquistar, né, Grace? É isso. Mas, você, para mim, é uma referência. Parabéns, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu acho que vai cair a live aqui com 1 hora. Vai, eu tô tão empolgada, tá vendo, Grace? Emoção. Então, quero te agradecer antes que caia. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe sua área, que Deus abençoe seus passos, que você continue essa pessoa linda por dentro e por fora. Viu? Um beijo no coração de vocês. Abençoe também. Gratidão. Pela oportunidade de estar aqui com a tua equipe. Estão dobrada aí na sua vida também. Beijo, gratidão. Tchau. Tchau.